Então para dá pra gente solução de começar a problema. falar que um dos exercícios de criatividade é você às vezes, renegar a primeira possibilidade que vem na sua cabeça. Sem dúvida. É um É, exercício de criatividade, porque às vezes porque... vem alguma coisa automática, alguma coisa que É, alguém te disse, alguma coisa. Renegar um porque pouco do óbvio o dessa primeira. treinamento que a gente teve, na escola principalmente, é de que cada problema só tem uma resposta certa e que essa resposta não é você que vai criar, ela já existe, tem que lembrar só. Tanto que quando você está fazendo a prova, aí você, eu sei a resposta, escrevi, eu marquei. Você não fica, será que tem outra resposta? Não, você passa para a próxima questão. Meu filho, encontrou a resposta certa, passa para a próxima questão. É o treinamento. Uhum. Porque é um mundo em que só tem uma resposta certa. Só que na realidade não é assim. Para cada problema, tem que fazer uma landing page. Tá vendo o cara fazer? Só existe uma resposta certa? Não, tem 1 milhão de respostas. Então, se você, ao chegar na primeira ideia de landing page e fala que essa é certa e você só parou na primeira possibilidade. Tem 1 milhão de possibilidades. Então, a gente é condicionado se eu chego numa solução que atende ao problema, ela é a solução. Porque eu passei meu desenvolvimento como ser humano, os primeiros 15 anos, sendo treinado assim. Aí muitas vezes você se abre a 2 possibilidades, que é essa coisa de, olha, aconteceu um problema, chefe, a gente faz assim ou assim, binário, né? 1 ou 2. E a criatividade vem quando quais seriam 10 possíveis caminhos? Quando você sai do primeiro, do segundo, né? Renega o primeiro, como você falou. E a beleza é quando você tá abrindo possibilidades a ponto de chegar na 4ª, na 5ª, e quando você pensar assim, não tem mais possibilidade. Aí vai começar a criatividade. Essa dorzinha de não sei mais, é a dorzinha de o meu estoque de memorização acabou. E agora eu vou ter que entrar no reino do desconhecido, de usar a imaginação e acessar esse músculo que eu venho treinando pouco, por isso dói, igual a academia. Nossa, maravilhoso Aí essa. dói. Na hora que acaba as possibilidades, é aí que entra a criatividade. E a melhor forma dessa criatividade chegar é tu silenciar. É E a verdade. melhor forma, quando tu sentir essa dor, então, é para todo mundo e vai todo mundo meditar em cima do que foi estudado. Então, tua mente, né, já recebeu todas as informações. Agora, tu silencia ela e abre espaço para que o que tu não tá vendo chegue. E aí, tu abre o desconhecido que tudo tem, né? É impressionante como a parte de criatividade você tem que... É um exercício, né? Como você falou, é uma musculatura, né? Por isso que algumas pessoas intrigam muito, né? Ser mais criativo. Tem aquele lance, eu não consigo ser criativo. Existe isso, eu sou mais criativo, ele não é? Assim como existe a pessoa que pega bíceps mais ou menos, né? É um treino, dá pra pegar mais, né? Sempre. E eu diria que o jeito de treinar é treinar no micro, nas coisas pequenas. Porque se tu não vem exercitando a imaginação a vida toda, 40 anos, aí agora, mediante um puta desafio aqui da empresa, de criação do que tu quer usar agora, não. Começa assim, na tua casa. A forma como tu organiza teu quarto. Há quanto tempo tu organiza do mesmo jeito? Há quanto tempo tu não usa imaginação e fala, e se eu inverter totalmente a cama? E se eu fizer uma sala assim? E há quanto tempo tu, no Natal ou no Réveillon, viaja sempre o mesmo tipo de experiência? E se a gente agora... Então começa, porque muitas vezes no trampo, a gente não tem autonomia total de fazer do jeito que a gente quer, de usar a imaginação. Tem em alguns impeditores muitas vezes, mas tem um lugar que tu tem autonomia, em casa. Para arrumar teu quarto, para decidir para onde tu vai. Coisas pequenas do dia a dia que a gente vive no piloto automático, repetindo a memorização, até para falar com os filhos, porque quando muitas vezes a criança está aqui brincando de nave com isso aqui, aí a gente tem um automático de dizer, menina, isso não é brinquedo não, deixa aí, isso é decoração do negócio do seu pai. Mediante o problema, a questão, criança brincando com a plaquinha de decoração, existe uma resposta automática, que provavelmente vem do seu pai, da sua mãe, da bisavó, que é, isso não é brinquedo? É automático, você ouviu isso. Isso não é brinquedo? Não, menino, deixa aí, vai brincar com seu brinquedo. Ou seja, mediante esse problema, você está usando a memorização. A imaginação podia ser assim, peraí, primeiro de tudo, né? Quanto menos brinquedo o brinquedo é, mais imaginação precisa para brincar. Porque a nave que já é nave,
Já é fácil. nave. Isso aqui virar nave requer mais imaginação, ou seja, aquele ser tá treinando a imaginação. Maravilhoso, meu Deus. Agora as crianças vão poder brincar com os teus trequinhos. Maravilhoso. Repete, por favor. Maravilhoso, velho. Agora nunca mais Como é ninguém que vai você pensa brincar, nessas vai coisas? brigar. Porque, ó, quem decide o que é brinquedo é quem tá brincando. É verdade. Porque a definição de brinquedo não é vender na ReHap. A definição de brinquedo é qualquer objeto com o qual algum ser esteja brincando. Ele vira brinquedo no ato de brincar. Então ele vira brinquedo no ato de brincar. E aí você, em vez de só repetir o padrão, não mexe isso não, você pode olhar, peraí, esse objeto oferece um grande risco à integridade física do meu filho? Esse objeto tem um valor infinito que se derrubar, vai quebrar, vai cair, não sei o quê. Será que vale a pena o risco de cair dessa altura e 5% de chance de quebrar um objeto que não é caro, que eu posso arrumar outro, versus o benefício do meu filho estar treinando a imaginação? Continua. E eu vou brincar com ele. E eu pego isso aqui e viro outra nave. É uma solução diferente do que... Deixa de brincar com isso, menino. Vai brincar com seu brinquedo, meus. E sabe o que é uma coisa interessante também? Quando é algo assim, mais desafiador, né? Ou que você tem mais apego, ou que você tem um carinho especial. Um exemplo para isso, a gente tava fazendo Cacau Flow e eu tava meditando. E aí, de longe, eu escuto a Tina falar assim, minha mãe tá meditando, pai. Então, eu vou perguntar a tu, será que eu posso ir na sala de meditação? Que ela sabe que pra gente é um lugar que a gente exige respeito, né? Que as pessoas estão meditando. Porque eu queria levar minha amiga pra brincar lá. Aí eu escutei o Murilo falar, pode, não sei o quê. Aí passou. Eu tava meditando e na hora me veio assim, cara, a resposta não é só pode ou não pode, né? Eu cheguei e falei assim pra ela, depois ela passei. Aí eu falei, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode ir para qualquer lugar. Você pode ir para qualquer lugar. Tudo para você é permitido, desde que a sua consciência esteja com você. Então, o brinquedo é a mesma coisa. Pode ser que seja algo mais valioso. Então, é uma oportunidade de você chamar a criança para a presença e para a consciência, ao invés de tirar dela. É verdade. Então, eu dou para ela e digo, filha, esse objeto é muito importante para mim. Eu permito com que você brinque com ele, desde que você tenha todo o amor, respeito e carinho e consciência na hora de brincar, sabendo e honrando isso que eu estou te dando. Então, não é só a oportunidade de você treinar a imaginação da criança, mas também a consciência e a presença dela e a autonomia dela, tá? Eu posso brincar com isso e não quebrar isso, né? Eu acho que eu sempre falo, eu gosto sempre como mãe de estar num lugar de provocadora da consciência do que no lugar de autoridade. Uhum. Você pode ou você não pode. A escolha é sua, filha. Escolha de forma consciente. E arque com a consequência das suas escolhas. Isso é legal. Porque é outra coisa que acontece, né? A gente não deixa as crianças fazer. Não, roupa não pode usar. Não, isso você não pode ir. Não, isso você não pode ver. Aí, quando a criança chega com 18 anos, que ela, teoricamente, ou nas suas costas, quando você não está vendo na adolescência, que, teoricamente, ela está sem a sua supervisão, ela vai para lugares sem a consciência, sem a autoobservação dela e sem o teu adulto. Então, ela é uma criança sem consciência. Foi que nem a Bela ontem, teve a festinha do Theo, e ela quis colocar laços da cor do Wolverine, né? E até um amigo perguntou, é por causa da Ucrânia a festa? Porque tava azul e amarelo. Eu falei, nossa, nem tinha pensado nisso, mas enfim. E ela quis colocar a letra W em todo o trequinho do negócio do Wolverine, que agora ela tá aprendendo a escrever, então tudo pra ela é enfiar a letra em tudo quanto é canto. Então ela pegou caneta que é definitiva pra escrever no laço. E eu falei assim, eu falei exatamente isso. Eu deixo, claro que deixo, é teu. Mas a única coisa que você tem que entender é que pra sempre vai ficar essa marca. É isso que você quer? É isso que eu quero. Eu falei, então manda bala. Escolha consciente. E depois não reclama que perdeu o laço, que você não vai conseguir usar em outra coisa que não seja com a letra W, entendeu? E como trazer esse verbo sem a frequência de medo, de intimidação? Porque tem a frequência que você fala, é a sua intenção. Olha, tô logo avisando, sei o quê, você pode colocar um medo, intimidação, Exato. que aí você tá manipulando, tá roubando, tá colocando... Você quer que a resposta seja não, né? Isso. Como trazer na calma, na consciência, eu queria te trazer essa informação pra você tomar a escolha consciente, sabe? Sem... E essa é a fundação da criatividade, né? A fundação da criatividade é você deixar, entre aspas, essa imaginação solta. Porque deu pra ver muito bem na sua introdução aqui que ao longo da nossa vida a gente vem sendo silenciado, cara. Né? A gente nem silenciado, a gente vem sendo aprisionado. Aprisionado. Né? Aprisionado a nossa maneira de pensar, tudo condicionado, já tem uma forminha, é A ou é B ou é C e não tem outra alternativa. E uma das maneiras da criatividade mesmo é você começar a exercitar esse lado seu mais
Porque é muito legal quando a gente dá exemplo de filhos, quando a gente traz para alguns exemplos como é que a gente faz com o nosso filho, eu acho que deixa muito mais prático para as pessoas que estão em casa, né, cara? Sim. Que nem você falou, eu achei maravilhoso. É muito fácil uma criança brincar de aviãozinho com avião. Eu quero ver ela brincar com um instrumento de enfeite. Tem que ter imaginação nessa coisa, né? Olha que coisa interessante. Você estava falando, me veio uma passagem agora na cabeça. Desde quando eu estava grávida da Mia, os dois sempre ficaram me questionando que cor que ela ia ter de cabelo. Se ela ia nascer careca, se ela não ia, como que ela ia ser. E ao invés da gente ficar, não sei o que, eu falei assim, vamos descobrir? Vamos descobrir? E foi algo muito interessante que eu percebi nas crianças, que tudo que fugia do conhecido, a gente tinha 2 caminhos. Ou transformar isso numa ansiedade, porque não sabe o que é, então transforma isso numa ansiedade, ou numa oportunidade criativa do vamos descobrir. E eu vi que todas as vezes que existia o desconhecido, se eu não desse a possibilidade do vamos descobrir, dela começar a pensar, cara, vamos descobrir, então vamos descobrir, é aquela, nossa, vamos descobrir, começava a transformar em ansiedade. E a ansiedade trava, bloqueia, faz com que a pessoa não consiga mais exercitar, ela não consegue mais criar. E foi uma coisa muito interessante. Então, agora a gente teve um aniversário no sábado, que era aquelas salas de escape room. Uhum. E ela, mãe, como que vai ser a sala? E já começou a ficar travada, já começou a ficar com medo, com ansiedade, porque era o desconhecido. Eu falei, o que você acha da gente chegar lá e a gente descobrir? E na hora ela virou a chave e começou a exercitar a imaginação, a criatividade de trocentas possibilidades de coisas que poderiam acontecer. Chegou lá com uma energia completamente diferente, completamente transformada, com coragem de ir lá e descobrir o que tinha. Então, achei muito interessante isso que a gente está falando em relação às crianças. Também a forma do comando, como a gente vai dando as coisas, como a gente vai liberando ou vai travando a imaginação deles.